Os irmãos, é um prazer estar aqui novamente com os irmãos. Para mim, assim, ó, é muito gratificante esses momentos. E hoje eu vou falar sobre um espírito de luz, um espírito muito elevado, né, que é o nosso codificador, que comemora aniversário dia 3 de outubro. Sim, eu vou falar um pouco sobre Allan Kardec. Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita. Mas a gente sabe que não é esse o nome dele, né? Eu vou ler um pequeno resumo que eu fiz, porque assim, irmãos, se eu fosse falar tudo que tem que falar sobre Allan Kardec, falar sobre a vida dele, levaria muito tempo, vários vídeos. Então, eu vou falar só o básico, tá? Para fazer tipo uma homenagem ao nosso codificador. Então, eu vou ler o pequeno resumo que eu fiz. Ó, Hippolyte Léon Delisart Rivali. Já peço desculpa, eu não sei se eu li certo o nome dele. Esse era o nome de Allan Kardec. Hippolyte Léon Delisart Rivali. Nasceu em Lyon, na França, no dia 3 de outubro de 1804. Adotou o nome Allan Kardec até para diferenciar do pedagogo que era. Foi educador, escritor e tradutor. Allan Kardec foi um importante propagador, codificador da doutrina espírita. Basicamente, foi ele que abriu caminho para o espiritismo no mundo. Então, meus irmãos, o seu Hippolyte, né, foi de grande importância, né, para o mundo. Ele foi um grande educador, escritor, tradutor, entre outras coisas que ele fazia. E como estava naquela época, lá no século de 1800, né? Estava naquela época que as pessoas estavam descobrindo o espiritismo, faziam encontro, reuniões para ver aquelas mesas girantes, mesas dançantes, mesas flutuantes. E o seu Hippolyte ficou muito interessado. Ele era uma pessoa muito inteligente, ele é uma pessoa muito inteligente. E ele não acreditava nas coisas, não acreditava de cara nas coisas. Coisa que deve ser, né, gente? A gente nunca deve cair de cabeça. A gente tem que duvidar. Porque quem duvida vai atrás e pesquisa. Foi isso o que o seu Hippolyte Léon Delisart Rivali fez. Ele duvidou daquilo e ele foi atrás. Ele começou a frequentar aquelas reuniões das mesas girantes, né? Para ver se realmente aquilo era real ou se tinha alguém mexendo ali. E frequentando, ele descobriu que realmente as mesas eram movidas por alguma força, que aquilo ali era real. E o que ele começou a fazer? Começou a pesquisar. Aí ele passou a ser Allan Kardec, até para não misturar as coisas, não misturar a parte educador com a parte do espiritismo. Ele começou a pesquisar, ele foi a fundo pesquisando, ele começou a receber orientação dos espíritos e ele começou a escrever livros esses sempre orientados, ditados por espíritos superiores. Um livro que eu gosto muito de ler e cada vez que eu leio, as respostas para mim são diferentes, né? É o Livro dos Espíritos. Então, meus irmãos, assim, ó, não fique assustado, ó, o Livro dos Espíritos. Esse nome, o livro ganhou esse nome porque ele foi, assim, ó, foi perguntas que Allan Kardec fez para os espíritos de luz e eles foram respondendo. Alguns espíritos se identificaram, outros não. Então, é um livro muito rico, assim como toda a obra de Allan Kardec. Eu indico a vocês lerem toda a obra, que é muito rica em detalhes, rica em orientação e com a inspiração divina. Allan Kardec, ele foi assim, ó, um guerreiro, porque naquela época, tu falar de espiritismo, tu propagar o espiritismo, tu escrever livros sobre o assunto, tu era considerado um bruxo. Tu era considerado um ser do mal, um ser do demônio, do diabo, como muitos acreditam até hoje, né? É só tu falar, olha, sou espírita, bah, só falta te botar na fogueira. Mas ele teve lá, além da força espiritual, ele teve a força dele, a força de ser humano, a força de vontade. E o que ele fez? Ele seguiu a orientação e fez o que foi determinado para ele. Deixou obras maravilhosas
que a gente tem o privilégio de ter acesso hoje. Então, gente, parabéns a Allan Kardec. E eu vou fazer uma pequena prece que está no livro, o livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Também é um livro que foi escrito por Allan Kardec. É muito rico também, vale muito a pena a gente ler. Eu vou fazer uma prece. Nesse livro, o final dele tem uma coletânea de prece. Eu vou fazer uma prece que é a seguinte, ó: nas aflições da vida. Eu achei essa prece bem apropriada pelos dias que a gente vem vivendo, né? Pelo momento que o nosso planeta está passando. Então, nas aflições da vida, eu vou ler a prece de número 27. Deus Todo-Poderoso, que vedes as nossas misérias, dignai-vos escutar favoravelmente os votos que vos dirijo neste momento. Se o meu pedido for inconveniente, perdoai-mo. Se for justo e útil aos vossos olhos, que os bons espíritos que executam vossa vontade venham em minha ajuda para o seu cumprimento. O que quer que me advenha, meu Deus, que a vossa vontade seja feita. Se meus desejos não são atendidos, é porque entra nos vossos desígnios experimentar-me, e eu me submeto sem murmurar. Fazei com que eu não conceba nisso nenhum desencorajamento, e que nem minha fé, nem minha resignação sejam abaladas. Formular um pedido. Então, o meu pedido é: Criador do céu e da terra, em nome do Mestre Jesus, eu peço piedade pelo nosso planeta Terra, piedade por todos os seres que o habitam, nos dê saúde, nos dê proteção, fé e Espírito Santo e sabedoria em todos os sentidos de nossas vidas, que a gente possa enfrentar essa transição planetária com a fé inabalável. Que assim seja e que o bem se faça em nossas vidas. Muito obrigada e até um próximo vídeo.